sempre que o presente olha para o passado, principalmente em relação à história da filosofia, o que é que nós buscamos no passado? O que é que nós procuramos encontrar no passado? Ora, se nós vamos narrar a história da filosofia, nós procuramos no passado aqueles autores e aquelas obras que revelam criatividade filosófica. Se o autor é um autor erudito, se ele tinha muitos conhecimentos, não é o que interessa. O que interessa é o que ele foi capaz de criar como filosofia. Ou seja, se olha, se busca no passado as criações do pensamento, as criações da racionalidade, do pensamento racional. Então, quando nós vamos montar a história da filosofia, nós não pegamos tudo que existe, nós selecionamos aqueles autores e aquelas obras, aquelas elaborações intelectuais que revelam algum tipo de criatividade racional. E é dessa criatividade racional que é relatada a história da filosofia. Então, quando o futuro olhar para o presente, para o nosso presente de agora, imagine os seres humanos futuros, os estudiosos futuros, quando eles olharem para a nossa época, eles não vão procurar quais eram os autores que tinham grandes conhecimentos filosóficos, que detinham muita informação filosófica. Isso não vai interessar. O que vai interessar é quais são aqueles autores que criaram alguma coisa, que produziram algum tipo de pensamento, que fizeram uso da criatividade. Porque o que interessa na história da filosofia é exatamente esse uso da criatividade. É deixar evidente ou deixar cronologicamente exposto o conteúdo dessas criações. Então não se procura no passado a erudição, não se procura no passado determinados tipos de informação. O que se procura é aquilo que foi criado, as criações filosóficas do passado. Então é isso, olha, a história da filosofia é os olhos do presente voltados para o passado em busca das criações. Bom, isso é uma coisa, se você pegar qualquer dicionário da língua portuguesa e for buscar nele a palavra pesquisa ou a palavra investigação, você vai encontrar, geralmente, a ideia de que essas duas palavras são sinônimos. Pesquisa é a mesma coisa que investigação, ou seja, elas são usadas da mesma forma em praticamente todos os dicionários. Então, é sinônimo, pesquisa e investigação. Bom, o que eu fiz? Numa determinada altura das minhas reflexões, eu percebi que era necessário fazer algumas distinções e algumas separações no que se refere à atividade filosófica. Porque é muito frequente, é muito comum se confundir a atividade filosófica com outras atividades. E o que eu fiz então? Já que havia uma sinonímia entre essas duas palavras, pesquisa e investigação, eu decidi separar semanticamente essas duas palavras. E daí eu fiz a seguinte classificação. O que é uma pesquisa? Pesquisa é uma atividade que envolve fundamentalmente a leitura do pensamento, das ideias de algum autor. É nesse sentido que eu pretendo distinguir a palavra pesquisa da palavra investigação. Então, a pesquisa é um exercício de envolvimento com textos. Então, quando você vai estudar um determinado filósofo, ou melhor, quando você vai pesquisar um determinado filósofo, o que você tem, essencialmente, é que ler as obras desse filósofo, ler os intérpretes desse filósofo,
ler os comentadores desse filósofo. Então você é uma atividade fundamentalmente de leitura, de envolvimento bibliográfico, ou seja, é preciso que você conheça as principais edições das obras dele, os principais traduções das obras, as principais comentadores, as principais sínteses, as principais explicações, e isso envolve necessariamente um processo de leitura de textos, leitura de livros. E isso é fundamentalmente aquilo que eu entendo por pesquisa. Por outro lado, e para separar da pesquisa, eu dou um outro sentido para a palavra investigação. Por investigação eu entendo aquele tipo de exercício em que o indivíduo coloca o seu próprio pensamento para pensar algum objeto, algum elemento, algum fato diretamente da realidade. Ou seja, ele tentando observar diretamente o objeto apenas com os recursos de sua capacidade de observação. Ou seja, ele se debruça sobre um objeto do qual não há textos, e se eventualmente existam textos que se reportem àquele objeto, ele os deixa propositadamente de lado. Ou seja, ele vai procurar ver a realidade com os seus próprios olhos, tecer considerações, fazer raciocínios, tentar observar determinadas características, determinados fatos, usando apenas os recursos da sua racionalidade, da sua capacidade de pensar e observar. Então, é um pensamento direto, é um pensamento pessoal, quer dizer, é uma atividade de pensamento direto, de pensamento pessoal de um objeto da realidade, que, na minha opinião, é algo totalmente diferente da leitura de textos. Então, a investigação é um processo em que o indivíduo se põe a pensar diretamente as coisas. Ou seja, essa que é a característica fundamental da investigação. Então, veja só, durante o processo de investigação, existem algumas estratégias para você promover a investigação. Então, uma base fundamental da investigação é a formulação de interrogações, a formulação de perguntas. É quando você se propõe a perguntar algo sobre a realidade e procurar você mesmo dar as respostas a partir de determinados raciocínios, de determinados conceitos, de determinadas ideias. Você então vai fazendo considerações a respeito do objeto e vai construindo um leque de conceitos, de ideias, de raciocínios que vão, de certa maneira, se aproximando do objeto e se apropriando do objeto. Então, veja, isso é fundamentalmente a investigação. O ideal numa investigação é quando o próprio indivíduo descobre os seus próprios problemas. Quando ele descobre ou ele consegue criar as suas próprias questões, as suas próprias interrogações. E ao elaborar suas próprias questões, ele vai se aprofundando no conhecimento, no domínio conceitual do objeto. Veja, uma outra coisa que é fundamental dentro de uma investigação e que abre caminho para um possível exercício da criatividade racional é quando o indivíduo consegue criar o próprio objeto. Ou seja, ele consegue perceber algo que ainda não foi percebido. Ou ele consegue montar um problema, montar um objeto que seria extremamente explicativo de algum fato da realidade, com os recursos da sua própria racionalidade. Veja, se o indivíduo criar o seu próprio objeto, criar as questões, as interrogações em torno desse objeto, ele vai abrir caminho para a liberdade criativa, porque
tudo terá que ser feito, terá que ser dito, terá que ser pensado pela primeira vez sobre aquele objeto. Então, uma coisa fundamental dentro da filosofia, dentro das possibilidades dos indivíduos, é criar o seu próprio objeto e criar todos os problemas, todos os questionamentos a partir desse objeto criado. E daí, nesse sentido, você abre horizontes, de fato, para o exercício da criatividade racional. Então, por exemplo, o Kant fala de uma crítica da razão pura. Ninguém nunca tinha pensado antes dele de fazer uma crítica da razão pura, de detectar o que seria uma razão pura. E aí ele vai criando problemas, os juízos sintéticos a priori. Veja, então ele cria um questionamento: existem juízos sintéticos a priori? Se existem, quais são as suas condições? Um outro exemplo, quando o Freud, ao investigar a psique humana, descobre a possibilidade do inconsciente. O que seria o inconsciente? Como descrever o inconsciente? Como resgatar o inconsciente? Então ele descobre um objeto e, ao mesmo tempo, vai tecendo perguntas, dúvidas sobre esse objeto, como pegá-lo, como descrevê-lo, como apresentá-lo, como torná-lo claro, como explicá-lo. Então a filosofia tem muito desse aspecto. Então veja como a investigação abre espaço para o exercício da criatividade e também abre espaço para a própria manifestação da filosofia, porque a filosofia é exatamente o exercício de pensar aquilo que ainda não foi pensado, de conceber aquilo que ainda não foi concebido. Então, quando alguém consegue, aparentemente, descobrir isso, descobrir um objeto, formular os questionamentos em torno dele, ele abre espaço para a possibilidade de ele vir a se tornar um filósofo, caso ele dê as respostas e faça o desenvolvimento profundo e pertinente daquilo que ele estava percebendo do objeto. Então, à medida que ele vai se aprofundando no objeto, e à medida que ele vai desenvolvendo a sua investigação, no fundo ele vai desenvolvendo o aprofundamento, e ele vai ampliando as dimensões do objeto ou as possibilidades de compreensão desse objeto e criando novas perspectivas de observação. E aí, nesse sentido, isso é o papel do filósofo. É isso que o filósofo deve fazer. Veja, na nossa cultura, o que fazem os pensadores, os nossos pensadores? Fazendo a separação entre que seja um pensador e um filósofo. O pensador, ele não está preocupado, ele pode até formular questões, mas ele formula questões geralmente sobre objetos específicos, sobre problemas específicos, e ele não tem visão de conjunto. Ele não está preocupado com visões mais amplas e integrais da realidade. E esse é um outro elemento fundamental da investigação filosófica. Porque na investigação filosófica, ele tem que obter, tanto quanto possível, a máxima compreensão da realidade. Portanto, ele tem que abordar determinadas questões essenciais para a compreensão da realidade, as mais abrangentes possíveis. Então, esse é um outro ingrediente fundamental da atividade filosófica. Não basta que você encontre um objeto específico. É preciso que esse objeto seja um objeto universal, que tenha repercussões universais no desenvolvimento e na análise do seu conteúdo. E aí sim, quando você aborda a realidade nessas dimensões, é que você tem a possibilidade de criar efetivamente um pensamento filosófico, uma doutrina filosófica. É um conjunto de ideias extremamente abrangentes e compreensivos da realidade ou da totalidade da realidade. Uma outra coisa também importante, nesse tipo de atividade,
é exigido do filósofo como uma coisa necessária que ele reconstrua toda a realidade a partir de novos elementos que ele vá descobrindo nas suas análises, né, nas suas investigações. Então, é preciso que ele refaça toda a estrutura da realidade a partir daquelas ideias fundamentais que ele vai descobrindo, que ele vai encontrando, né? Então, veja, você tem que ter um novo objeto, novas questões em torno dele, esse objeto tem que ser suficientemente abrangente e compreensivo, e ao abordá-lo é preciso que se refaça, que se construa uma linguagem especial para abordar esse objeto e se utilize, né, dessa atividade para reconstruir a estrutura de toda a realidade. Ou seja, é preciso refazer tudo do zero. Todos os grandes filósofos fazem isso. É como se não houvesse passado na filosofia, embora eles conheçam, estudem a história da filosofia, os autores que os antecederam. Mas na hora de construir as suas doutrinas, eles fazem tábula rasa de todos os filósofos, né, que os antecederam. Então eles começam tudo do zero. Então filosofar requer também essa outra característica, recomeçar tudo do zero. Tudo tem que ser reconstruído a partir do ponto inicial, do ponto fundamental. Essa é também uma característica essencial da filosofia. Então, veja, esse conjunto de elementos são fundamentais para praticar filosofia. Porque se você não tiver esse tipo de noção, né, de que a filosofia tem que ser constituída desta forma, você jamais vai poder fazer filosofia. Quer dizer, a ideia da filosofia, ao menos do processo de elaboração filosófica, é absolutamente essencial para se fazer filosofia. Quer dizer, se você não souber quais são as características essenciais, né, que compõem a estrutura da filosofia, você não vai poder fazer filosofia. Se você não tiver isso como pano de fundo, como pré-requisito, né, para pensar filosoficamente. E talvez seja nesse ponto que a grande maioria dos nossos intelectuais tropeçam. Como isso não fica claro para a maioria, né, ora, eles acabam não tendo a noção exata da filosofia, e, portanto, se tornam incapazes de criar filosofia ou de vir a produzir algo que possa ser designado de filosofia. Então tem essa exigência fundamental. É preciso que se tenha uma noção clara, né? E essa distinção, você saber separar quando você está fazendo uma pesquisa e quando você efetivamente está fazendo uma investigação, é decisivo para a filosofia. Porque quando você se entrega exclusivamente à pesquisa, dificilmente você vai fazer investigação. E o que acontece, né, no nosso modelo institucional de ensino da filosofia, nas universidades, é a ênfase e a prevalência da atividade de pesquisa. Então, você vai ler autores, você vai ler livros, não há nenhum problema nisso, isso é natural dentro da instituição. E até porque isso é a base e o critério para você verificar os estudos, se o indivíduo compreendeu o que estava fazendo, o que estava lendo, se ele foi capaz de fazer a associação de ideias a respeito da obra de um autor ou de vários autores. Veja, então, há uma prevalência da pesquisa dentro das universidades, das faculdades de filosofia. E é isso que se faz no mestrado, é isso que se faz no doutorado. O grande problema da universidade, diria, é exatamente
concentração de esforços exclusivamente na pesquisa, que é o que efetivamente fazem os acadêmicos e é o que eles devem continuar fazendo também. Não há nenhum problema em eles fazerem isso, é até importantíssimo que façam isso, que se dedique ao conhecimento dos filósofos, à apresentação dos filósofos, à interpretação dos filósofos. E isso é pesquisa. O problema, como eu estava dizendo, seria o seguinte: você passa 4 anos da graduação aprendendo a fazer pesquisa. Quando você entra no mestrado, você tem ali 2 ou 3 anos, você vai continuar fazendo pesquisa. Depois você vai fazer o doutorado, você tem ali 3, 4 anos em que você vai continuar fazendo pesquisa. Então, se você somar, são 4 anos de graduação, 3 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado. Você tem aí 11 anos. Durante 11 anos da vida de um estudioso, de um estudante, ele passou fazendo pesquisa, se debruçando sobre textos, autores, obras, ideias. Ora, depois que ele termina tudo isso, ele vai se tornar professor. E o que ele vai fazer? Ele vai ensinar os seus alunos a fazer pesquisa. Portanto, veja, fica afastado qualquer possibilidade de ele realizar investigações. E veja, quanto maior o tempo que ele demora para iniciar essa atividade, mais inviável ela vai se tornando. Quer dizer, depois de 11 anos ou mais fazendo pesquisa, dificilmente ele vai saber o que é uma investigação ou vai ser capaz de promover uma investigação. A investigação tem que ser algo intenso, tem que ser algo exclusivo, tem que ser algo que envolva integralmente o indivíduo. Então, assim, na filosofia você tem 2 caminhos. Ou você vai fazer pesquisa, e aí você tem todas as instituições voltadas exatamente para essa atividade, ou você vai produzir investigações. E daí, nesse sentido, ninguém te ampara. Você não vai encontrar receptividade para esse tipo de atitude dentro da academia. Então, a academia acaba boicotando, afastando a única coisa que interessa, que é a investigação. Que é onde o indivíduo efetivamente pode encontrar algum tipo de criatividade ou exercer algum tipo de criatividade. Mas não necessariamente, também tem isso, tem um grande perigo. Por limitações pessoais, por algumas incapacidades, ele pode até tentar fazer investigações, mas as suas investigações se tornarem superficiais, irrelevantes. É óbvio que ninguém quer fazer investigações superficiais e irrelevantes. E a atitude de investigar, o exercício de investigar é que é propriamente a prática da filosofia, a prática do pensamento filosófico. É o verdadeiro filosofar. Não é estudar filosofia, não é ler livros de filosofia, que é importantíssimo, mas é o pensamento se pondo a pensar a realidade com os seus próprios recursos, tentando criar conceitos, definições, raciocínios, para elucidar algum fato, algum fenômeno da realidade, criando seus próprios problemas, tentando visualizar a integralidade da realidade, assumindo a incumbência de reconstituir tudo a partir do zero. Então é isso que efetivamente interessa para a filosofia. Então, o que vai acabar acontecendo com essa grande quantidade de pesquisas que são feitas nas nossas instituições acadêmicas? Ao longo do tempo, novas pesquisas, novas interpretações tornam as pesquisas anteriores quase que obsoletas. Então, há um processo de obsolescência das pesquisas. Ninguém estuda pesquisas feitas há 100 anos atrás. Por mais interessante que sobre um ou outro aspecto elas sejam. Porque não é o que interessa a filosofia. Não são as pesquisas. Imagine daqui 200 anos, quem é que vai querer saber das pesquisas que foram feitas nas universidades, nas faculdades de filosofia,
né, nos cursos de mestrado e doutorado, sobre autores clássicos. Elas se tornaram, a grande maioria delas, se tornaram irrelevantes, obsoletas. Agora, se houver uma atividade de investigação, e essa atividade for criativa, sem dúvida a história vai resgatar isso. É isso que vai vir à tona. É isso que vai ser preponderante. Né? E no meu caso especial, essa distinção é bastante simples, né? Que eu fui consultar vários dicionários da língua portuguesa para perceber isso. Então, desde o Blitot, você consulta o Blitot, é diferente pesquisa e investigação. Você pega o Aulete, né? É diferente, perdão. Desde o Blitot, a palavra pesquisa e investigação são sinônimos. Então, se você pega o Blitot, se você pega o Moraes, se você pega o Aulete, né? Se você pega o Aurélio, se você pega o Ruais, em todos os dicionários, ou nos grandes dicionários da língua portuguesa, pesquisar e investigar são tomados como sinônimo, não há nenhum problema. As pessoas usam essas palavras como sinônimo. Para meus interesses pessoais, eu decidi fazer essa distinção entre pesquisa como leitura de textos e investigação como uso direto e pessoal do próprio pensamento na observação dos fatos e fenômenos da realidade.